E aí, minha galerinha, tudo bom, meus fofos? Beleza. Olha lá. E aí, estamos aqui, ó. Enem PPL 2019. Pois é. E o item que eu vou tratar com você agora, galera, é um item que sempre ele está presente nas provas. A famosa análise gráfica. E aí nós vamos discutir um pouquinho ele com você. Lembrando de uma coisa. Isso, inclusive, eu devo voltar a falar para você no final da questão. Muito se fala e muito se preocupa com a questão do tempo na prova, né? Tem aquela máxima do eu tenho em média 3 minutos para fazer cada item. E é verdade, a conta é essa mesmo. Mas assim, galera, quando se fala em resolver cada item, a gente sempre fala de uma média. Uma média. Pois é. E aí, quando se fala de uma média, sabe o que significa, galera? Sim, vão ter questões que você vai demorar mais de 3 minutos. Sim. Mas também, sim, vão ter questões que você vai fazer muito mais rápido. E um bom exemplo disso, ó, tá aqui, essa. Ele diz assim, ó. Na anestesia peridural, como usada nos partos, o médico anestesista precisa introduzir uma agulha na costa do paciente, que atravessará várias camadas de tecido até chegar a uma região estreita chamada de espaço peridural, que envolve a medula espinhal. A agulha é usada para injetar um líquido anestésico e a força que deve ser aplicada à agulha para fazê-la avançar através dos tecidos é variável. A figura é um gráfico do módulo F da força em Newton em função do deslocamento x da ponta da agulha em milímetro durante uma anestesia peridural típica. Considere que a velocidade de penetração da agulha deve ser a mesma durante a aplicação da anestesia e que a força aplicada pela agulha pelo médico anestesista em cada ponto deve ser proporcional à resistência naquele ponto. Então a força deve ser proporcional à resistência. Muito bom. Ele fala assim, olha, com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo do segmento. Muito bem, galera. Quando ele fala em maior resistência, o tempo que eu precisei, quanto mais tempo eu precisei fazer aquela mesma força, você entendeu? Mas eu tive resistência ali. Pronto, essa é a questão. Então, vamos lá. Ó. A maior resistência. Olha o que ele está falando em resistência. Em resistência. Essa resistência, entenda bem. O cara vai dizer assim, Gilberto, aqui no ponto B, ó, ele teve que aplicar muita força. É bem verdade. Mas ele teve que aplicar muita força, mas não teve resistência, porque logo, quando ele chegou aqui no ponto B, já veio descendo. Quer dizer, chegou onde ele queria e ele não precisou mais continuar com aquela mesma força. Ele foi tirando a mão. E aí, olha, a força ele foi diminuindo. Bem que ele foi aumentando a força. Ó, chegou nesse ponto bem aqui, ele já tirou a mão, já precisou diminuir. Agora tu entende que quando eu tenho esse tipo de período aqui, olha, aqui ele precisou ficar aplicando essa força por um bom período, percebeu? Ele precisou ficar aplicando essa força bem aqui, ó. Vamos ver que númerozinho é esse? Começa do 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bem aqui, galera, ele precisou ficar aplicando uma força 8. Ele aplicou uma força 8. Em um período, agora vamos lá. Ó. Repara que aqui eu tenho... Observa, isso aqui deve ir de 2 em 2, quer ver? Olha, 2, vamos aqui. 2, 4, 6, 8, 10, muito bem. 12, 14, 16, 18, 20. É isso mesmo, ó. 22, 24, 26, 28, 30. Isso vai de 2 em 2. Se isso vai de 2 em 2, ó, vamos lá. 2, 4, 6. Ó, uma resistência 8 por 6 milímetros. Então ele ficou por 6 milímetros aplicando uma força 8. Isso me dá, ó, numa escala,
uma resistência de, se eu fizer essa conta, de 1,33 newton por milímetro. Entendeu? Ele me dá uma força de 1,33 newton por milímetro. Ó, tu vê que aqui eu não tive nem... Ele bateu aqui e já voltou. Eu não precisei contabilizar esse milímetro. Agora, olha essa força aqui, que vai de G para H. Tu percebeu que essa aqui também ele precisou aplicar uma força por um certo período, ou seja, por uma certa quantidade de camada? Pois é. Essa força aqui, olha, foi alta, foi a maior de todas, inclusive 12. Então aqui, galera, a resistência ela foi D. Agora entenda, a força aplicada foi de 12 newtons. 12 sobre... E aqui, ó, por um período de 2 milímetros. Logo, 12 dividido por 2, olha quanto é que vai dar, galera. Vai dar 6 newton por milímetro. Olha que absurda a força que ele fez aqui. Porque aqui ele chegou nos 12, mas ele bateu e voltou. Ele não precisou ficar no 12, você entendeu? Aqui não. Ele ainda ficou por 2 milímetros aplicando essa força 12. Quer dizer que ele aplicou uma força de 6 newton por milímetro. E é justamente nesses valores contínuos que eu tenho uma força grande sendo aplicada. Óbvio que, se eu for comparar a força de E para G, de E para F, com a de G para H, está aqui, olha. Resistência aqui foi de 1,33, a resistência aqui foi de 6 newton por milímetro. Então, aqui, com certeza, ó, a maior resistência à força foi no segmento G para H. E o segmento G para H está na alternativa letra D. Claro, eu estou fazendo toda essa explicação para você, mas entendeu que na hora da prova não seria tão complexo assim que nós pudéssemos fazer essa análise. Que essa força mais contínua e grande, ela foi aplicada ali no segmento GH. Beleza, galera? Então tá aí, olha, uma questão que ela não era difícil, mas muito bem bolada. Um gráfico bem organizado, um texto bem legal. Beleza, galera? Uma aplicação bem bacana do dia a dia relacionado à força. Ok, minha gente? Então tá aí, galera, uma análise gráfica para você. Nos encontramos no próximo item. Valeu!